Moisés, o melhor amigo. Jeremias 29, verso 1 diz assim: e estas são as palavras da o quê? Carta. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado e bendito seja o nome do Eterno pela sua santa palavra. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, ou mesmo o livro dos Reis, quando fala a respeito da história de Israel, quando aprove a permissão de Deus, Nabucodonosor, considerado na época o maior imperador, o maior rei, tamanha a sua força tática, tamanha o seu grande exército, talvez para alguns seria um exército incontável, mas a Bíblia declara que Nabucodonosor já havia conquistado, não houve povos que ele enfrentou que ele não subjugasse. Quando nós lemos a história do povo hebreu, o povo de Israel, nós vamos entender que Deus havia feito uma aliança com o seu povo, e havia dito ao seu povo para que eles andassem em fidelidade, para que eles não desobedecessem os mandamentos, para que eles adorassem unicamente ao Deus que é poderoso, que é vivo, que é maravilhoso, que é santo, que é justo, que é bondoso, que é supridor. Mas o povo de Israel se corrompeu, e a Bíblia diz que eles foram a outros deuses e começaram a se prostituir na sua adoração, inserindo no culto outros deuses estranhos.
Outrora, o povo de Israel, enquanto estivera fiel ao Senhor, fora abençoado por Deus em todos os seus caminhos. Não houve situação contrária que Israel não vencesse ou não ultrapassasse os limites, enquanto estes estiveram fiéis ao Senhor. Mas, uma vez que o povo começa agora a se corromper, a Bíblia diz que Deus levanta homens, profetas, a profetizarem a nação, dizendo: olha, Deus vos entregará o jugo da escravidão, para que vós possam saber que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, a Bíblia diz que Nabucodonosor se levanta para tomar cativa a nação também de Israel. Mas uma coisa que os meus olhos se espantaram quando eu comecei a discorrer e exaurir desse texto algumas vertentes bíblicas, eu confesso que meu coração palpitou, os meus olhos saltaram quando eu pude comparar algo que ainda não havia passado pelo meu pensamento. Todas as histórias que eu já vi, todos os livros que eu já li, que falam, mostram que foi Nabucodonosor que invadiu Israel, levou cativo o povo a primeira vez, depois foi a segunda vez, cerca toda Jerusalém e leva a maioria do povo, e mesmo os que ficaram no território ficaram também cercados e escravizados. Alguns foram levados para a Babilônia, estavam agora às margens do rio da Babilônia, às margens de Quebar, mas outros estavam cativos dentro da sua própria terra. Por quê? Porque Deus havia dito, e Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Deus já havia advertido a nação de Israel, mas Israel não deu ouvidos, Israel não quis ouvir, e agora Israel está cativo. Agora toda a nação de Israel está vivendo o cativeiro que fora profetizado pelos antigos profetas. Mas o que me chamou a atenção é que todas as histórias que nós lemos nos mostram, e nós entendemos que fora Nabucodonosor com seu grande exército. Não havia exército que se comparasse na época com o exército de Nabucodonosor. Ele possuía um armamento bélico muito forte. Mas quando eu li o texto de Jeremias, capítulo 29, nós vamos entender agora uma outra situação. Porque quando nós muitas vezes, e na maioria das vezes, nós pensamos que o inimigo vem senão a roubar, matar e a destruir, é a palavra de Deus que diz isso. Mas na maioria das vezes, quando nós enfrentamos alguma luta, nós muitas vezes pensamos que é o inimigo que se levantou contra a nossa vida, e que na maioria das vezes nós pensamos que a situação fugiu do controle de Deus, porque o inimigo muitas vezes se levanta, e às vezes nós somos chicoteados, às vezes nós somos perseguidos, muitas vezes até massacrados, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e ficamos pensando: meu Deus, o que está acontecendo? Mal eu resolvi um problema, já se levantou outro maior, e você vai olhando e não entende, dá a impressão que Deus perdeu o controle. Mas o que Deus mandou eu profetizar para você nessa noite é que Deus não perde o controle em nenhum momento. Deus, Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Ele não tem sombra de variação. A Bíblia diz, amados, que o guarda de Israel não tosquenejará, o guarda de Israel não dormitará. O que isso significa? O meu Deus
Deus, o teu Deus, ele não dorme nem de dia e nem de noite. Enquanto você está aqui adorando a Deus, ele está olhando para você e recebendo o teu culto. Mas enquanto você dorme, enquanto você descansa, o teu Deus continua trabalhando por você, porque já diz o profeta que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu outro Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Enquanto você trabalha, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha. Em todo o tempo, Deus está trabalhando por você. Mas o que eu entendo é que, embora a história diga que fora Nabucodonosor que invadiu o território de Israel e tomou cativo o povo, quando eu leio o versículo de número 4, a Bíblia diz agora que Jeremias, cujo seu nome é aquele a quem Jeová nomeou, aquele a quem Jeová chamou. A Bíblia diz que agora Deus vai levantar Jeremias. Jeremias foi alguém que profetizou, e o seu ministério durou pouco mais de 50 anos. Durante 50 anos Jeremias profetiza a nação de Israel, exatamente do ano 627 a.C., quando ele lança a sua primeira profecia. E o término do seu ministério é exatamente no ano de 586 a.C., ou seja, quase 600 anos antes de Jesus vir à terra. Jeremias fora usado por Deus para profetizar a nação de Israel. Agora entenda que enquanto na primeira deportação, ou mesmo na segunda, muitos foram levados para a Babilônia, inclusive Daniel, inclusive Misael, Ananias, e a Bíblia diz que os seus nomes foram trocados. E a Bíblia nos mostra, amados, que os melhores na primeira deportação foram levados. Mas Jeremias, ele estava em Jerusalém, ele não fora levado, ele estava cativo também, porém em Jerusalém. Enquanto o povo está sendo oprimido, enquanto o povo agora está sendo bombardeado, quando nós vamos fazer uma exegese do texto, nós vamos entender que o povo agora estava desanimado, o povo agora estava cabisbaixo, depressivo, pensando que era o fim, pensando que não haveria mais jeito. Fora se passando alguns anos, e o povo agora escravizado, morando em tendas, morando em cabanas, alguns até mesmo no relento, às margens do rio da Babilônia, sem ter a permissão nem mesmo para entrar dentro da cidade. Eles eram obrigados a ficar fora da cidade. Mas agora a Bíblia diz que começaram a se levantar falsos profetas, pessoas que começaram a levantar no meio do próprio povo, dizendo: olha, o fim veio, não tem mais jeito, Deus nos abandonou, Deus nos entregou para sofrer na mão do inimigo, olha, não tem mais jeito. E muitos começaram a dizer: olha, Deus se esqueceu de nós, Deus nos entregou a este opróbrio e não vai nos tirar daqui. Mas agora Deus, olhando toda aquela situação, não apenas o sofrimento do povo, mas também vendo que alguns haviam se levantado para profetizar em seu nome, Deus agora, a quilômetros de distância, vai levantar um homem por nome Jeremias. E a Bíblia diz que Deus agora fala aos ouvidos de Jeremias. Ele vai bradar aos ouvidos de Jeremias, como ele bradou nessa tarde aos meus ouvidos, para dizer para alguém aqui nesta noite, alguém que tem sido alvo do inimigo, alguém que tem ouvido, quem sabe, de pessoas: o teu problema não tem solução, não tem saída para você, não há como
você sair dessa situação. Mas eu, como Jeremias, nessa noite ouvi, Deus agora vai falar com Jeremias, e parece que eu estou vendo a cena, pastor. Deus agora dizer para Jeremias: Jeremias, pega papel, pega caneta e começa a escrever uma carta. Diga ao meu povo que eu ainda sou Deus em Israel. Enquanto o povo estava pensando que eles estavam cativos por conta de Nabucodonosor, olhe bem o que está escrito no versículo 4. Deus agora vai olhar para o povo e dizer assim para eles, através de uma escrita. Preste atenção, essa carta tinha um endereço, essa carta tinha um emissor, essa carta tinha um remetente. A Bíblia diz que era o próprio Deus quem estava ditando a carta. Jeremias apenas estava escrevendo a carta, mas quem estava falando as palavras da carta não era um anjo, não era o querubim, não era um profeta, não era um sacerdote. Quem estava falando a profecia ou a palavra, ou as palavras que estavam sendo inseridas na carta, não era ninguém menos, ninguém mais do que aquele que assenta num alto e sublime trono, cujo nome é santo, cujo tem o todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. É aquele que chama o inexistente como se já existisse, é aquele que tem o poder de dar a vida àquele que já não tem mais vida, é aquele que tem a chave da morte e do inferno, é aquele que habita no mais altos céus, é aquele que chama as estrelas pelo seu nome. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, o seu nome é Pai da eternidade, o seu nome é o príncipe da paz. Ele agora vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. É esse Deus, o Deus a quem você serve, o Deus que está escrito na palavra, a Ele glória na igreja. É este Deus único, este Deus que é onipresente, esse Deus que é onipotente, esse Deus que é onipresente, esse Deus que está aqui nessa noite para te dizer: eu sou o teu Deus, não temas. Este Deus agora vai começar a falar as palavras de Jeremias agora, com muita prontidão, vai começar a escrever. Parece que eu vejo Jeremias agora olhando para o céu e dizendo: pois não, meu Deus, pode falar que eu vou escrever. Deus agora começa a dizer: olha, esta carta tem um endereço, essa carta ela vai ser lida não é por alguns, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu quero dizer para você, Deus tem uma carta para você nessa noite. Ele começa a dizer: olha, é para os anciãos, é para os sacerdotes, é para os profetas e é para todo o povo esta carta que você vai escrever, Jeremias. Anote aí o que você vai escrever. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos. Quantos? Quantos? Vira para o seu irmão que está do seu lado, diga: é para você. É para todos aqui nessa noite. Aleluia. A todos os que foram transportados. Agora, isso aqui saltou os meus olhos, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que Deus está dizendo: o povo está pensando que foi Nabucodonosor, o povo está pensando que fora o inimigo. Preste atenção, no Antigo Testamento, Nabucodonosor é um tipo dentro de uma tipologia. Nabucodonosor, ele é um tipo do próprio Lúcifer, do próprio Satanás. Nabucodonosor foi alguém comparado pelos escritores da Bíblia como o próprio anjo das trevas.
Nabucodonosor agora representa o próprio Satanás. Mas preste atenção o que Deus está escrevendo na carta. Preste bem atenção. Diga ao povo de Israel que todos os que foram transportados por mim mesmo. Foi eu que fiz transportar, não foi Nabucodonosor. Agora levante a sua mão, porque eu vou profetizar para você nessa noite. A luta que você está passando, a dificuldade, o inimigo que se levantou contra você, preste atenção, ele está debaixo da autoridade de Deus e do controle de Deus. A tua vida não está debaixo do controle do inimigo, não. Tudo que está acontecendo na tua vida é permissão de Deus. Eu vou repetir até você glorificar a Deus. É permissão de Deus, é permissão de Deus, é permissão de Deus, é permissão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus está dizendo: ora, não foi Nabucodonosor. Mude a tua visão, mude o teu entendimento. Você está pensando que é o inimigo, só que Deus está dizendo: sou eu que estou no controle da situação, sou eu que permito a prova. Mas tem uma coisa, eu permiti a prova para te aprovar nesta prova. Deus está dizendo: eu permiti o inimigo, quem sabe até mesmo tocar naquilo que é teu. Mas tem uma coisa, o Deus de restituição está aqui nessa noite. Olha o que Deus vai dizer ao povo agora, uma coisa totalmente ilógica. Quando ele diz: eu fiz transportar, ele está dizendo: sou eu que estou no controle. Deus está no controle das tuas vidas. Deus está no controle da tua situação. Deus está no controle da tua finança. Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle do teu trabalho. Deus está no controle da tua vida sentimental. Deus está no controle da tua vida familiar. Deus está no controle de todas as áreas da tua vida. Deus ainda está no controle. Primeiro, Deus vai permitir o cativeiro por alguns motivos. Primeiro, Deus estava mostrando que ninguém impediria o crescimento, mesmo no cativeiro. Deus vai mostrar que Ele sempre terá uma providência em meio às adversidades. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem a saída que você precisa. Aleluia. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo Deus agora começar a mostrar qual era a sua vontade. Uma coisa absurda. O povo jamais imaginou que iria ouvir essas palavras do seu próprio Deus. Deus agora vai dizer para eles: olha, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. O povo agora estava pensando, alguns se levantou dizendo: olha, é pouco tempo que a gente vai ficar aqui, essa prova vai durar pouco tempo. Em contrapartida, alguns estavam dizendo: ei, Deus nos esqueceu, nós vamos morrer aqui, a nossa história chegou ao fim, não vai ter tempo para nada. Mas Deus agora vai entrar com providência, e Ele vai escrever uma carta dizendo para o povo: ei, quem está no controle sou eu estou dizendo. Em vez de você ficar pensando que a tua história acabou, que não vai ter jeito mais, Deus agora vai levantar o profeta Jeremias, e ele vai começar a dizer ao povo: ei,
O que vocês estão pensando? Vocês vão ficar aí nessas tendas, achando que vocês vão morrer aí? Não, começa a edificar casa. Começa a edificar casa. Sabe o que mais? Planta árvores, planta jardins. Aleluia. Eu não sei se você vai entender a dimensão daquilo que eu vou te falar, mas Deus está tão no controle da situação, que Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece o teu futuro. E Ele conhece tanto o teu futuro, que Ele está dizendo assim para você: passa a mão na semente, planta, porque você vai plantar. Mais do que isso, a árvore vai crescer, vai dar o fruto, e você que plantou, você vai comer do fruto. Deus está tão no controle da situação, Ele conhece tanto você, que Ele está dizendo: ei, você está pensando que vai plantar e não vai colher? Não, Deus está dizendo: planta, porque você vai comer o fruto. A dimensão do que Deus estava dizendo para eles era o seguinte: há tempo para todo o propósito, e dentro do propósito de plantar, você também vai viver a dimensão de colher. Profetiza para a pessoa que está do seu lado: plante, porque você vai colher. Agora, interessante, quando ele diz planta, porque você vai comer o fruto, ele está falando aqui de um tempo, exatamente de um tempo chamado Kairos. Esse tempo Kairos é o tempo aprazível de Deus. É justamente o que o profeta Amós profetiza, é exatamente o que Jeremias está profetizando e escrevendo a carta ao povo. O que Amós profetiza é justamente a mesma coisa. Amós profetizou o seguinte: olha, chegará o tempo em que aquele que planta vai ser alcançado por aquele que colhe. Ou seja, você vai estar plantando, não vai dar nem tempo, mal vai dar o tempo dele sair, e alguém já vai chegar por trás para colher, porque o tempo de plantar vai ser tão rápido. Deus vai fazer brotar a semente de maneira tão rápida que você não vai precisar nem esperar muito. Você vai plantar e na mesma sequência você vai colher. Quando Deus está falando aqui, plantai e comei o seu fruto, é exatamente o Kairos de Deus. Não é o Cronos, mas é o Kairos de Deus. É o tempo aprazível de Deus. É o tempo que nós não conhecemos, só Deus que conhece, mas Ele estabelece através da sua presciência, da sua boa vontade. Ele cumpre essas coisas para a glória do seu nome. Olha o que ele diz mais: tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Deus estava dizendo assim para eles, preste atenção. Eles estavam no cativeiro, e no cativeiro ninguém cresce. No cativeiro tudo se diminui. No cativeiro as esperanças se desvanecem. No cativeiro, porque cativeiro é escravidão, é prisão. No cativeiro ninguém tem paz. No cativeiro ninguém tem alegria. No cativeiro ninguém tem ânimo. Quem está preso não tem perspectiva de futuro. Quem está preso não consegue nem mesmo ter prazer. Mas Deus estava dizendo para aquele povo: vocês estão no cativeiro, mas eu vou mudar esta situação. Mesmo no cativeiro, você vai ver o que eu vou fazer. A ordem é multiplicar, a ordem é crescer, a ordem é não diminuir. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus
Deus está dizendo: talvez o teu inimigo esteja olhando para você, pensando: eu vou te diminuir, eu vou arrancar tudo que você tem, eu vou tomar toda a tua riqueza, toda a tua prosperidade eu vou destruir. Mas tem uma coisa: o Deus a quem você serve, o Deus que tem o controle do céu, da terra, Ele está no controle de todo o universo, e Ele está vendo você mesmo no meio do cativeiro, e Ele está olhando para você nessa noite, está te dando uma ordem imperativa. Ei, a ordem é essa: não diminuais, multiplicai. Deus vai te dar prosperidade mesmo em meio ao cativeiro. Somente os crentes que acreditam nesta vertente bíblica, levante a sua mão e glorifique a este Deus que tem a prosperidade, esse Deus que faz brotar a semente na terra, esse Deus que faz brotar a água da rocha, esse Deus que faz nascer fonte em meio ao deserto, esse Deus que faz descer o maná na terra. Esse Deus está olhando para você, dizendo nessa noite: a ordem é multiplicar. O que Deus está dizendo aqui é que o povo, em contrapartida de estarem vivendo no meio de um cativeiro, mas o que Deus está dizendo aqui, através de uma visão espectra, Deus está dizendo que mesmo o povo sendo oprimido, eles iriam crescer e se multiplicar, iriam se tornar fortes. Quanto mais opressão o inimigo colocasse, mais a mão de Deus iria fazê-los crescer, mais a mão de Deus iria prosperar, mais a mão de Deus iria enriquecer. O que Deus está dizendo aqui, na verdade, nas entrelinhas, era o seguinte: aonde estiver um povo babilônico, aonde estiver um caldeu, aonde estiver um babilônico, vai ter no mínimo 2 ou 3 do meu povo. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu vou prosperar tanto vocês, que o povo de Israel, e foi o que aconteceu, o povo de Israel começou a plantar na margem da Babilônia. Sabe o que acontece? O povo que estava agora na grande Babilônia começou a olhar por cima do muro e começou a ver que os melões, os pepinos, as melancias que o povo de Israel plantava crescia muito mais do que aquilo que eles plantavam dentro da Babilônia. Sabe o que acontece? O povo agora sai de dentro da cidade para ir comprar as margens da Babilônia. Sabe o que acontece? O povo vai plantando e o povo agora sai. Ou seja, Deus vai multiplicando. Sabe por quê? Porque o dinheiro que estava dentro da cidade começa a vir para fora. Estão entendendo? Deus começa a prosperar. O povo achando: mas a gente é escravo, não pode vender, a gente tem que doar porque a gente é escravo. Aí o povo diz: não, esse negócio aqui vocês precisam ser recompensados, está aqui o dinheiro, eu estou comprando. Agora o povo de dentro começa a ir para fora, o povo começa a prosperar. Mais do que isso, alguns agora começam a abrir os portões da cidade e dizer: ei, vai vender lá na cidade também, vai entrar lá na cidade. O povo começa a crescer, começa a prosperar. Sabe o que eu aprendo com isso? Essa é uma palavra profética de uma dimensão que talvez você não tenha conhecimento do tamanho dela. O que Deus está falando é que em todas as repartições dessa cidade, Deus vai salvar pessoas em todas as áreas nessa cidade. Quando você chegar na delegacia e for atendido por alguém, essa pessoa vai ser crente. Quando você chegar no hospital para, quem sabe, uma consulta, o enfermeiro vai ser crente. Quando você chegar na prefeitura, alguém vai te atender lá no departamento, essa pessoa vai ser crente. O que Deus está dizendo é: quanto maior a perseguição, quanto maior a crise no Brasil, quanto maior as
as dificuldades, Deus vai prosperar o seu povo, Deus vai multiplicar o seu povo, Deus vai usar a tua vida para mudar estas cidades. Aleluias. Este povo estava no lugar errado, mas estava fazendo a coisa certa. Aprenda isso. Você pode até estar no lugar errado, mas faça a coisa certa. A Bíblia nos mostra a história de um homem por nome Gideão. Todos nós já ouvimos essa história. Gideão foi alguém que estava no lugar errado, mas ele estava fazendo a coisa certa. Por que lugar errado? Porque a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não é lugar de trigo, lagar é lugar de uva. É onde se pisa as uvas para se produzir o mosto e depois o vinho. O trigo, ele era cirandado e depois era colocado para secar, e depois ele então era limpo, descascado, depois ele era torrado, e depois ele era esmagado na moinha. Ou seja, o lugar do trigo é na moinha. Aonde Gideão deveria estar era na moinha, mas apesar dele não estar no lugar certo, ele estava fazendo a coisa certa. O lugar era errado, porque não se moe trigo no lagar, se moe na moinha. Mas ele estava no lagar por quê? Porque era estratégia. Era estratégia. Deus muitas vezes, Deus muitas vezes vai permitir. Às vezes você está no lugar errado, às vezes você ser levado para a beira do rio da Babilônia, às vezes Deus vai permitir você estar malhando trigo no lagar. Mas tem uma coisa: Deus está com você e Ele te dará a vitória, mesmo em meio às adversidades, mesmo no lugar errado. Quando você fizer aquilo que é certo, a vitória vai te alcançar. O nome do Senhor será glorificado na tua vida e você verá o sobrenatural e o milagre de Deus na tua vida. A Bíblia diz que o povo agora está ali, e a ordem era: multiplicai-vos, não diminuais, procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar. Deus repete mais uma vez: olha, sou eu que estou dirigindo os seus passos, sou eu que permiti esta situação. Deixa eu dizer algo para você que talvez possa até te chocar. Até as tragédias da tua vida são cenários que Deus promove para mostrar para você que mesmo em meio às desgraças ou aparentes desgraças, Deus sempre tem, Deus sempre tem uma solução, uma providência. Deus sempre vai extrair algo bom, porque senão esta palavra não é a verdade. Mas como eu sei que ela é a verdade, conforme o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Ou seja, se o mal bateu na tua porta, Deus está no controle. Se Deus permitiu a enfermidade, Deus ainda está no controle. Se Ele curar, Ele é Deus e está no controle. Se Ele não curar, Ele permanece Deus e Ele permanece no controle. Porque se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. O importante é que estejamos no centro da sua vontade e cumprindo aquilo para qual Ele nos confiou. Não abra mão da promessa de Deus. Ele chega e diz: procurai a paz
cidade. O que Deus está dizendo aqui é: pode fazer negócios. Quando Ele diz procurai a paz na cidade, Ele está dizendo justamente isso. Olha, convivam harmoniosamente. Você vai olhar, mas tem uma coisa: mesmo diante dos teus inimigos, Deus vai colocar tanta paz no teu coração que você não vai nem olhar para eles como inimigos. Ele permanece inimigo, mas a tua visão vai ser mudada. Deus vai colocar tanta paz no teu coração que você não vai se importunar com ele. Ele vai deixar de ser uma ameaça para você. É isso que Deus está dizendo. Que coisa linda, tremenda. Quando Deus diz procurai a paz, Deus está dizendo: eles são inimigos, mas tem uma coisa: eu vou encher o teu coração de tanta paz que você nem vai se importunar com o teu inimigo. Você vai olhar para ele e vai até pensar que é um amigo, mas não é nada. Você vai olhar para ele como se fosse nada, porque é isso que ele é diante dos olhos de Deus. Porque quando Deus quiser soprar os teus inimigos, como diz o salmista Davi, Deus vai pegá-los todos, como quem sopra ao vento uma pena. Assim Deus fará com os teus inimigos, mas tudo tem um tempo. Deus diz: olha, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe o que Deus está dizendo? Começa a orar pelos teus inimigos. Começa a orar por aqueles que estão te perseguindo. Mas não é para Deus matar, não. É para Deus dar vida longa para eles, para eles verem o milagre e a vitória que Deus vai fazer na tua vida. Eles têm que permanecer de pé para aplaudir de pé a vitória que Deus vai te dar. Há muitos que estão orando para Deus destruir, matar os inimigos, mas não, meu irmão, a partir de hoje mude a tua oração. Deus está dizendo: ora para eles ter paz, porque na paz dele você vai ter paz. Quando chegar a tua vitória, eles vão ver que é a tua vitória, não tem jeito, porque o que está reservado para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. E ele diz assim: não vos enganem, versículo 8, os vossos profetas que estão no meio de vós. Aleluia. Não acredite em palavras negativas, é o que Deus está dizendo. O que Deus manda eu te dizer nesta noite é: tape a fonte de alimentação dos inimigos. Sabe o que mais o inimigo tem usado nesses dias para nos tirar do propósito? É justamente palavras negativas, palavras que não vêm de Deus, palavras malditas, palavras que não têm nenhum tipo de embasamento da parte de Deus, pessoas que não acreditam em você. Isso me faz lembrar do próprio profeta Jeremias. Jeremias foi alguém que fora escolhido por Deus antes mesmo dele entrar na madre ou sair da madre. Ele já havia sido consagrado e já havia sido dado às nações como profeta. Mas a Bíblia nos mostra, amados, que ele era filho de sacerdote. Consequentemente, ele também seria um sacerdote, porque o sacerdócio era passado de maneira hereditária, de pai para filho. Então, por lógica, ele seria também um sacerdote. Mas Deus, que é Pai, além e acima e mais poderoso do que o teu pai biológico, foi Ele que te deu a vida.
Foi Ele que quis que você nascesse. Aleluia. Foi Ele quem desenhou a tua história. É Ele que está no controle de todas as coisas. Então Ele chega e diz: olha, Jeremias, eu te consagrei foi para ser profeta, não para ser sacerdote. Ah, Senhor, mas eu sou uma criança. Não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Então Jeremias entende o propósito para o qual Deus o havia chamado, e quando ele começa a profetizar, a Bíblia diz que os seus pais perseguiram, os seus próprios irmãos se levantaram para o matar. Ele fora perseguido, caluniado, fora alguém que fora afrontado. Mas tem uma coisa: quanto mais afrontavam Jeremias, mais Deus se levantava e dizia: Jeremias, eu tenho te colocado como um muro de bronze, eu tenho colocado a tua testa como a testa de um diamante. Ninguém vai te resistir, ninguém vai impedir a minha mão, e ninguém vai impedir a minha palavra que vai sair da tua boca de ser cumprida. Eu vou usar a tua vida, ainda que a tua família não acredite em você. Então, mesmo as pessoas que estão à tua volta, mesmo as pessoas que têm dito para você: olha, Deus não vai fazer isso, Deus não vai cumprir, esse sonho é um sonho louco, para com esse negócio, você não vai chegar a lugar nenhum. Deus te diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho ao teu respeito, sou eu quem escrevo a tua história, aleluia, sou eu quem escrevo, operando Deus quem impedirá. O que Deus está dizendo é: não acredite em palavras negativas, não dê ouvidos. O que Ele está dizendo é: tape a fonte que está alimentando o teu inimigo. O inimigo, muitas vezes, amados, ele usa os nossos ouvidos com palavras que muitas vezes vai nos entristecer, palavras que nós vamos às vezes entrarmos em uma depressão. Mas não, Deus nessa noite trouxe aqui com uma palavra para você sair daqui crendo que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele diz assim: eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente, aleluia, certamente que passados 70 anos, diga comigo, 70 anos, não é 69, nem 71, diga assim, sabe o que Deus está dizendo? Que Ele tem o tempo exato para botar um ponto final na tua luta. Deus tem um ponto final para o teu cativeiro. Deus tem um fim. A tua história tem começo, meio e fim. O que Deus está dizendo é: eu vou colocar um ponto final durante essa trajetória tua. Deus está dizendo assim: eu vou marcar na minha agenda o dia em que eu vou virar o teu cativeiro. Deus já tem determinado o tempo do fim da tua luta e o início da tua vitória. Ele diz assim: certamente que passados 70 anos vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado: toda ida tem uma volta. Aleluia.
Aleluia. Você foi para o cativeiro, mas você não vai permanecer no cativeiro. Deus está dizendo: eu vou tornar a vos trazer de volta. Certamente que passados 70 anos, presta atenção, Deus está dizendo: eu tenho um tempo determinado, eu permito a luta, mas eu não vou permitir você morrer nessa prova. Esta prova não é para te matar, esta prova não é para te diminuir, como já foi falado. Nesta prova você vai multiplicar, nessa prova você vai prosperar, e nessa prova Deus está dizendo: eu vou te trazer de volta, eu vou te trazer de volta, eu vou restituir aquilo que foi levado. Vamos caminhar para o final aqui. Ele diz assim: porque eu bem sei, versículo 11, os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Amados, quando ele coloca a palavra pensamentos, no hebraico é Hashab. Esta palavra Hashab, traduzido para o português, Deus está dizendo: é entreçar, é interpenetrar. Deus está dizendo que quando ele pensa, ele não pensa como o homem pensa. Preste atenção, note que ele está dizendo: porque eu bem sei os pensamentos. Ou seja, ele está colocando a palavra Hashab. Ele está dizendo que penso, ou seja, Hashab, que de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus está dizendo aqui, através do ministério do profeta Jeremias, ele está dizendo: vocês pensam de um jeito, eu penso de outro. O que Deus vai mostrar aqui, traduzindo esta palavra, ele está dizendo: quando eu penso diferente. O homem pensa imaginando, o homem pensa através da sua capacidade intelectual, o homem pensa através dos seus neurônios que promovem imagens no seu cérebro e faz com que ele visualize, muitas vezes até mesmo frutos da sua imaginação, coisas irreais, fora de tempo, em uma dimensão humana. Mas Deus não. Quando a Bíblia diz aqui: eu é que sei que pensamentos, e ele emprega a palavra Hashab, que significa entreçar ou interpenetrar. O que Deus está dizendo é exatamente o seguinte: quando eu penso exatamente como a costureira que faz o tricô. No original, o que Deus está dizendo é o seguinte: quando eu penso, é como alguém que está tricotando. Não está pensando, está tricotando, ou seja, já está fazendo, executando, costurando, desenvolvendo. Já era para você estar dando glória a Deus. Eu estou costurando, fazendo, eu estou dando forma, eu estou criando. Quando eu penso, eu não penso como você. Você pensa fora de tamanho, fora de escala, sem precisão, sem cálculo. Mas Deus não. Quando ele pensa, ele já está criando, ele já está realizando. Deus não é homem Deus não é homem para que minta, repito, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele pensa, ele já está dando forma. O homem não. É igualzinho quando você convida alguém para comer na sua casa. Você não sabe o que você vai oferecer, você nem preparou nada. Quando chega a visita, que às vezes você vai sair correndo para preparar alguma coisa, você ainda não sabe. Não é assim? Mas Deus não. Deus, quando ele te chama, ele já tem tudo preparado. Deus, quando te faz uma promessa, não é que ele ainda vai correr para preparar. Quando ele te faz a promessa, é porque já está tudo pronto. É porque você vai passar pelo teste do tempo. Então, quando ele diz
eu é que sei que pensamentos, Deus está dizendo, eu estou executando, eu estou literalmente costurando, fazendo, criando algo quando eu penso. E ele diz assim, pensamentos de paz. Mas no original esta palavra aqui não é uma paz diferente da paz que ele estava dizendo anteriormente no versículo de número 7. Essa paz do versículo 11 é uma paz diferente, não é a paz no sentido de pacificação, é uma paz no sentido de prosperidade. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de prosperidade. É um pensamento que vai te dar tranquilidade dentro da prosperidade. Como é que você fica quando acaba o arroz na sua casa? Como é que você fica quando acaba o açúcar? Você já fica preocupado, não é verdade? Você olha no armário, está acabando o alimento, você já fica sem paz. Mas quando a despensa está cheia, como é que você fica? Está prosperidade, você fica tranquilo. Geladeira você abre, está cheia, você olha assim, está tranquilo, isso aqui vai dar para um bom tempo. Essa paz de tranquilidade, de prosperidade, é que Deus está dizendo, é isso que eu vou dar para você. Para vos dar o fim que esperais. E ele diz, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Deus está dizendo, quando eu fizer aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer, você vai orar, e eu vou dizer, eu estou aqui. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Deus tem bênçãos para mim e para você. Só quem crê fica em pé, em nome de Jesus. Circunstâncias não podem impedir você de continuar confiando e crendo que, independente da circunstância, Deus estará sempre no controle. Eu vou contar uma ilustração rápida para você entender que Deus não perde o controle. Uma história, um testemunho verídico de um irmão do Paraná, da cidade de Umuarama. Haviam 4 irmãos na igreja. Eles eram amigos. E Umuarama é uma terra, é uma cidade muito próspera na área da agricultura. E havia 2 irmãos que já mexiam, possuíam sítios, e outros 2, um deles era muito próspero, e resolveram então fazer uma sociedade. 4 irmãos fizeram uma sociedade. Eu vou resumir a história. Eles fizeram então um acordo, entraram cada um em partes iguais para plantar uma lavoura de milho. Era época de safra, e eles então resolveram, começaram a plantar, e tudo que eles iam fazer, eles faziam 4 partes iguais, era 25% para cada um, exatamente. Fizeram um contrato, assinaram, registraram, abriram a firma, plantavam, tudo que eles iam fazer, eram os 4 juntos, tudo, plantaram. Quando chegou a época da colheita, eles colheram. Então eles resolveram construir um reservatório para guardar as espigas, e fizeram isso. Como a coisa estava fluindo, estava prosperando, passada uma temporada, deu certo. Eles então, na entre safra, resolveram, entre a safra do milho
e uma outra safra eles plantaram algodão. Plantaram algodão, colheram, construíram um celeiro e começaram a estocar também o algodão. Só que o que acontece? Na área rural, quem sabe, quem já viveu, sabe que o algodão, quando você colhe ele vem junto à sementinha, e que é uma comida, uma das comidas preferidas do rato. E conforme eles estavam estocando aquilo no celeiro, começou a dar uma praga de rato. Então o que eles começaram a fazer? Olha, nós vamos perder o algodão, então vamos fazer o seguinte, vamos na cidade, e tudo que eles iam fazer os 4 juntos, vamos comprar um gato, vamos atrás de um gato que possa ser treinado para acabar com esse negócio, porque na área rural tem que ser um gato. Eles então investiram, compraram. Interessante que o que eles fizeram? Como tudo eles faziam juntos, eles compraram o gato e dividiram em partes iguais. E o que eles fizeram? Olha, como o gato tem 4 patas, nós vamos fazer o seguinte: cada um vai ser dono de uma pata. Ok, fizeram assim, um tipo de brincadeira, mas fizeram dessa forma, e inclusive colocaram isso no papel. História verídica. O que acontece? Aquele gato realmente começou a dar um jeito. Era um gato realmente treinado para destruir ali, né, aquela praga. Só que o que acontece? Um dia esse gato, ele vadiando, que gato gosta de andar, foi para um sítio vizinho, e a dona, já cansada de ver ele sempre vadiando ali, e às vezes correndo atrás das galinhas dela, ela então passou a mão numa vassoura e bateu no gato com muita força e quebrou uma das patas. O que acontece? A patinha era justamente do irmão João. O irmão João, então, quando vê o gatinho mancando, os 4, agora um dos 4 chega e diz: olha, foi a patinha do João. E João, você vai ter que levar ele, porque foi a tua patinha que quebrou. Olha só que coisa interessante. Ele foi lá, levou para o veterinário, teve que pagar sozinho, porque era a pata dele. Enfaixou a pata do gato e levou o gato de volta para o sítio. Passado mais uns dias, aquele gato não aguentava mais ficar com aquela tala, né, enfaixada. E um dia ele está passando perto da onde a vizinha do sítio tinha colocado fogo no lixo, e ele foi passar perto e, sem perceber, o fogo pegou na patinha justamente onde estava enfaixado. E ele saiu correndo desesperado, e um dos sócios ficou vendo, ainda correu para ver se conseguia pegar ele, e o gato saiu numa carreira. O primeiro lugar que ele resolveu entrar para tentar fugir daquele fogo que estava pegando na patinha foi justamente a tulha aonde estava estocado o algodão. Quando ele caiu, não teve tempo, o fogo se alastrou e destruiu toda aquela colheita de algodão. Agora, os 4 que haviam investido tudo que eles tinham ganho na safra anterior, na safra do algodão, porque era tempo de prosperidade, os 3 agora revoltados com o irmão João, chega agora, chama o irmão João e diz: olha, você vai ter que dar um jeito e você vai ter que pagar para nós 3, porque foi a tua patinha quebrada que tacou fogo e destruiu toda a nossa plantação. Irmão João realmente assumiu e disse: mas eu não tenho, porque eu perdi tudo que eu tinha juntamente com vocês. Como que eu vou restituir 3 agora, se eu não tenho nem para mim? Mas os 3 então ficaram com muita raiva e foram diante do juiz da cidade de Umuarama. Sabe o que eles fizeram? Colocaram a causa na justiça.
O advogado chega e diz: olha, seu João, vai ser muito difícil a gente ganhar essa causa, porque eles têm tudo documentado. Foi a tua patinha que estava enfaixada, foi a tua faixinha que pegou fogo. Chega o dia da audiência, o irmão João está na cadeirinha do réu. Todos os três estão ali com seus respectivos advogados. Um juiz muito sábio, cabelo branco, começa então a ouvir cada uma das partes. O advogado então faz a defesa, mas ele não consegue ser bem sucedido. Todos estão esperando o veredito final, o veredito que daria a culpabilidade àquele réu, e ele teria que se esforçar agora para o resto da vida para ter que devolver, fazer algo que ele não tinha. O juiz então chega, depois de ter ouvido todas as partes, chega o momento do veredito. O juiz então chega e diz: olha, os três que estão acusando o senhor João vão ter que pagar para o seu João. Ninguém entende nada, há um alvoroço, os advogados ficam todos desesperados e dizendo: que história é essa? O senhor está louco, seu juiz? Ele diz: é verdade, vocês é que vão ter que pagar para o irmão João, vocês que colocaram essa causa. Todo mundo não entende nada, diz: como? O senhor está louco? Foi a pata dele. Ele diz: exatamente.